Punk is not dead. Solta a vinheta! Punk is not dead. Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fernalfi aqui e Dona Alessandriel aqui. E hoje a gente vai falar de rock and roll! O puro rock and roll! Rock and roll! Hoje a gente vai falar de Bob Cuspe. Nós não gostamos de gente, né? Filme em animação, ou vou reduzir a parada. Filme, né? Com um grande elenco aí do grande criador de cartoons aí brasileiro, o Ang Lee, uma obra inspirada nos quadrinhos que saía aí na Folha de São Paulo do Ang Lee. Mas antes da gente falar desse filme, já vá dando aí o seu like, seu gostei, seu joinha, se inscreva-se nesse canal, porque se você não se inscrever nesse canal, se você está vendo o vídeo e não se inscrever, é sinal de que você acredita que o Punk is dead. E nós acreditamos que o Punk is not dead. Tá bom? E Bob Cuspe, nós não gostamos de gente. O que é que se trata? Ele é um documentário, ficção, mesclado com um monte de coisa, no qual o próprio Ang Lee está falando da sua criação do Bob Cuspe, né? Tem uma equipe entrevistando o Ang Lee e o Ang Lee está falando... Só que em boneco. Em stop motion. Stop motion. E aí o Ang Lee está falando da sua criação, o Bob Cuspe, em que ele diz lá que o Bob Cuspe está morto como outras criações que o Ang Lee também já matou, em especial a própria Rebordosa, né? E aí algumas pessoas acabam encontrando o Bob Cuspe ainda vivo em um mundo pós-apocalíptico, né? E aí eles dizem, não, você é o criador, você é a criatura, né? Você é o mestre, é o guia, o cara que vai mudar a porra toda. E o Bob Cuspe, cara, é um punk velho, já aposentado, que tá ouvindo inclusive Titãs, Sonífera Ilha, cara, cozinhando lá, ouvindo Chitãozinho Chororó, ele tá ouvindo Sonífera Ilha, né? Ele abandonou essa carreira de punk e os caras estão tentando instigar o Bob Cuspe a voltar a ser a figura do punk, né? E o que move o Bob Cuspe a ir pra esse canto é quando o Bob Cuspe descobre. E atrás do seu quando ele descobre que o criador tentou matar ele e ele fica muito puto porque o cara tá tentando matar ele e diz: filha da puta tá tentando me matar, pois eu vou acabar com a raça dele. Então fica uma perseguição de criatura e criador dentro desse filme. E o filme é muito bom, velho. É muito bom mesmo. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não tá bom. Não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então, deixa pra lá. Dona Alessandra, você gostou do filme? Adorei. O filme passa muito rápido. Quando termina, você fica assim, nossa, já terminou, eu queria mais. Porque é muito bom. É uma entrevista. É engraçado que eles conseguiram usar um documentário e nesse documentário fazer o filme. Ficou muito legal, porque uma hora é a entrevista do Ang Lee, ele sendo entrevistado, e outro momento já é o Bob Cuspe indo atrás dele pra matar ele. E no elenco também a gente tem alguns cartunistas, né, em especial a Laerte, o próprio amigo do Ang Lee, que levou o Ang Lee a trabalhar no jornal, né? A esposa do Ang Lee aparece e outras pessoas também vão aparecendo para falar da criação do Ang Lee, esse momento em que ele cria seus personagens e tal. E inclusive os próprios personagens falam sobre a criação do Ang Lee. Né? E assim, é um filme bem legal que é feita aí pela Koala Filmes e a Vitrine Filmes, que já fizeram, diga-se de passagem, uma série de alguns episódios, 2 temporadas, sobre as outras criações do Ang Lee, né? E fez um curta-metragem de Quem Matou Rebordosa, que foi lá de 2015, eu acho,
ou 2013, também segue essa mesma pegada de animação em stop motion, né? E a direção de tudo isso aí é do César Cabral. É espetacular. Perfeito. É espetacular O filme como, é assim, perfeito. como a massinha se enquadra ao traço do Angeli, a movimentação de cartoon, sabe? Em uma era em que tudo é 3D, sabe? É tudo esses personagens que faz a mesmo estilo de dança no finalzinho dos créditos e todo mundo tem os olhão Pixar e tem aquela porcaria de cabelo empalhado, né? Ver uma obra dessa em stop motion No Brasil. é né? incrível, No Brasil. é incrível, né? É incrível. Muito bom. E é interessante porque a morte do Bob Cuspe, ele fala exatamente da morte do antigo, do passado. O punk, na verdade, é uma representação do passado do próprio Angeli e o passado da nossa geração, né? Que a geração da gente curtia muito rock, curtia punk. A geração de hoje curte, mas é uma coisa mais diferente, né? Não é aquele rock que a gente tinha dos anos 60, 70, aquele rock mesmo assim, bem pesado, mas com as letras assim que era muito legal. Então, assim, é interessante porque ao longo do filme todo, o Bob Cuspe vai sendo questionado sobre por que ele deixou morrer o passado dele, por que ele deixou de ser aquela pessoa. Então, é um questionamento que vai para cada um de nós. E né? assim, e uma coisa legal é porque assim, o Angeli, ele já soltou diversas vezes que todos os personagens é um pedaço dele, assim. Não sei se você chegou no canal do Ramastia agora, né? Mas eu trabalho com animação, aí tem mais de 20 anos de estrada. Todos os personagens que ele cria, pode ter certeza. Inclusive Apolinário, ó, tem dele. E aí assim, todo Se você personagem não que a conhece, gente vai cria... deixar o link aqui pra vocês conhecerem. Inclusive todo personagem que a gente cria, a gente coloca um pouquinho da gente, a gente pega, sei lá, eu às vezes fico muito irritado e começo a reclamar de bobagem aqui dentro de casa. Então eu pego ali aquela minha personalidadezinha de momento que em casa se torna insuportável e cria um personagem e exagero nesses trejeitos dele. O Angeli já havia dito que a Rebordosa era ele. O Bob Cuspe talvez seja o mais Angeli possível, porque o Angeli era aquilo, ele era punk, ele se vestia com punk, ele curtia as noites de São Paulo de noite, né? Então, o Angeli, a partir do momento que o Angeli mata o Bob Cuspe, ele também mata esse lado do punk e ele se torna um cara comum. Que gosta de ouvir músicas do dia a dia, que todo mundo escuta, come a comida do dia a dia e tem uma rotina normal, né? Ele abandona esse lado punk dele. Então o filme, como a Alessandria falou, faz essa provocação de em que momento da vida, né, que a gente sabe muito bem qual é o momento da vida, isso acontece quando os pelinhos brancos começam a aparecer, você começa a questionar se a sua filosofia de vida, a forma como você leva a sua vida, se está valendo a pena ou não, se não é hora de pendurar as chuteiras e se acomodar dentro do tempo que ainda lhe resta. E eu acho que esse filme é muito bom em fazer esse questionamento, sabe? Bob Cuspe. Já se sabe quando ele vai morrer. E é assim interessante, porque o filme fala, ele é implícito a questão do ciclo, né? E ele não fala assim que o agora é ruim, ele só diz assim, em que momento foi que eu fui deixando de ser. Ou seja, o ciclo, quando ele mata um personagem, né? Dá a entender de que ele matou uma pessoa que não existe mais nele. Então ele matou aquele personagem porque não tem mais aquela pessoa. Aquela pessoa era de quando ele era jovem, quando ele era daquela forma. Era uma fase dele. Era uma fase dele. Então o filme ele fala dessa transformação que ele vai passando, porque ele vai matando os personagens a partir do momento em que ele vê, cara, eu não sou mais isso aqui, eu não posso mais estar desenhando isso aqui, fazendo isso aqui. E eu também achei outra coisa no filme, porque o Angeli é muito parecido com meu marido. Muito parecido, sabe? Meu marido não gosta que mexa em nada dele, o Angeli da mesma forma. Eu acho que isso faz parte de todo animador, todo desenhista, essa questão de ter a sua privacidade muito assim, ele segura com unhas e dentes essa privacidade que ele quer. E ele não gosta de estar toda hora alguém conversando com ele quando ele está no processo criativo dele. E o processo criativo dele é
semelhante a qualquer outro processo criativo. É passar muito tempo olhando pela janela, às vezes ele passa muito tempo em silêncio, sem estar fazendo nada, né? Só lá quieto no silêncio dele para tentar elaborar uma charge, um tirinho, criar um novo personagem. E é um processo que às vezes, quando entra uma pessoa, atrapalha um pouquinho, quebra esse processo. Então é assim, eu achei muito interessante, porque além de falar do Bob Cuspe, da questão da geração, falou um pouco como é a vida de uma pessoa que desenha, uma pessoa que vive de desenho, né? Então, falou um pouco sobre ele, e uma representação de muitos desenhistas, porque como ele na Casa Amarela, né, lá em Fortaleza, trabalhou muito tempo na Casa Amarela, você acaba conhecendo muita gente como ele. Então, assim, é muito natural deles essa questão de introspecção, de às vezes estar ali e não querer conversar, querer ficar só naquela introspecção para poder criar. Então, assim, e quando ele não tem mais a criação, ele não aparece a criação, que é a hora que o Angeli cola um monte de desenho dele que ele já fez na parede, para ele ter uma iluminação do que ele vai criar, é o momento em que o animador se desespera. E aí acho que é esse momento que o Angeli matou também os personagens, que eles não têm mais como criar mais alguma coisa para Rebordosa, por exemplo. Já deu tudo que tinha dado. E engraçado é que a Laerte fica fazendo muito essa provocação com eles, né? Não, Angeli, ele tem o costume de matar os personagens aí e tal, mas vou mandar aqui uma surpresa pra ele. Aí manda um templo que tem a Rebordosa dentro, né? E o Angeli não quer nem pegar ele. Quero lá pegar nessa porra, quero saber disso. Na verdade é como se fosse um santinho. É um santuário. Um santuáriozinho assim. Muito interessante. Muito legal mesmo, bicho. É um filmaço, Pra mim é nota 10, já vou logo dizendo aqui. Qual o defeito do filme? Acabar. O foda é isso, porque pra quem viveu essa época, a geração de hoje não pegou o auge da época do Angeli, nos quadrinhos do Chiclete com Banana. A dona Léa Sandriel sabe que quando ela me conheceu, eu já era muito fã do Angeli, inclusive eu compro aí nos quadrinhos, tá saindo uns compilados aí com os quadrinhos do Angeli, eu tenho comprado, eu acho espetacular, pra mim é um cara que me influenciou demais como desenhista. Eu sei que outras pessoas vão dizer, eu fui influenciado por Marvel, o desenhista tal que desenha um cara todo chumbado. Eu sempre gostei de desenhos, cartoon, dessa galera que tem uma identidade própria e que mostra muito o lado dele dentro do desenho. E o Angeli, junto com o Charles Schulz e a própria Laerte, Adão Itsuragai, pra mim são puta exemplos do que é o verdadeiro, da essência pura do desenho. Então eu gosto demais do Angeli, eu sou um mega fã desse cara, né? Saúde pra esse cara, que ele tenha muitos anos de vida aí, não eu tô dando os parabéns, mas esse ano a gente teve um pequeno susto aí com a saúde do Angeli. Eu espero que esse cara continue se mantendo firme e forte, porque a mensagem do filme é essa, Angeli. Punk is not dead. E você é foda. Verdade. E você é foda. E aí eu dou 10 também. O filme é muito espetacular. E quando a gente vê o processo de criação, porque ele também tem, né, o make-off, né? Como foi produzido, sim. A gente vê, aí que a gente acha espetacular. A beleza. Não que a gente não tenha visto antes, né? Porque como ele trabalha com desenho animado, a gente sempre tá vendo essas coisas. Mas eu achei muito... Então assim, a gente vê aquele processo criativo, é lindo demais. E aqui a gente tá falando como animadores, criadores e Angeli não é desenho pra criança, hein? Diga... Pra adulto. Pra adulto. Não vá botar essa filha, é pra desenho, bonitinho, não vá botar não, pelo amor de Deus, tá bom? Então é isso, nota 10 pro filme, viva o cinema brasileiro, pra galera viver dizendo que produzir Brasil não produziu nada, pra gente já tem putaria, não sei o que. Olha o filmaço de animação, você viu? Viu não? Pois procure ver aí, tá bom? E antes de encerrar aqui o vídeo, eu vou dar mais um recado muito importante aqui pra você, que já deu seu like, seu gostei, seu joinha, compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Inscreva-se, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu, tchau!